Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Parabéns aí por mais um passo nessa caminhada em direção à conclusão do nosso ano bíblico 2022. Nossa caminhada hoje contempla o texto de Jeremias 46, 47 e um trecho de João capítulo 6, onde se aborda o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. No capítulo 46 de Jeremias, o resumo vai na seguinte direção. Estamos falando de uma profecia contra o Egito. Egito que neste contexto está recebendo os rebeldes, aqueles que se rebelaram contra o Senhor, não aceitando a orientação de Deus através de Jeremias, o seu profeta. E eles recorrem ao Egito e Deus coloca através de uma profecia sobre o Egito uma espécie de alvo, anunciando que seria a próxima nação a ser abatida, e abatida por Nabucodonosor, o exército da Babilônia. E olha, eles se seguram naquilo que eles acreditam ser verdadeiro. A exemplo, o versículo 15 anuncia os guardas do Egito como sendo os bois. E você sabe que na mitologia egípcia, na crendice egípcia, eles de fato vinculavam sua fé em uma das divindades que era o boi Apis ou Apis, que na verdade representava o deus da fertilidade. Acreditava-se inclusive que ao chover sobre a terra, era ele, Apis, que estava emanando o seu sêmen a fim de que pudesse fazer brotar na terra todos os frutos necessários para a manutenção do ser humano. Enfim, você percebe que essa noção de briga entre deuses para provar quem era o maior, quem era o melhor, permeia as escrituras sagradas. Quando Moisés, por exemplo, estava ali como instrumento e porta-voz de Deus, anunciando a necessidade do êxodo e Faraó resistindo, se contrapondo e, na verdade, estabelecendo uma batalha, é neste contexto que é derramada as 10 pragas. E o que são as 10 pragas, se não um ataque direto a cada uma das divindades egípcias? Quando uma praga cai sobre o Nilo, tem o deus do Nilo, é ele que está sendo confrontado, e todos os deuses do Egito são confrontados ao receberem a praga e não terem a chance de subsistir a mesma, mostrando assim, de modo claro, evidenciando assim o poder superior de Deus a qualquer divindade que o ser humano porventura crie. O que isso significa? Que da mesma forma muitos de nós, feito o Egito, temos criado nossas próprias divindades, desejosos de que elas substituam esse espaço que só Deus pode preencher. Essa divindade que você faz uso, que humanamente é construído como fama, status social, você criar em torno de sua formação cultural tudo aquilo que você se agarra para subsistir aos problemas da vida causados pelo pecado, de fato não produzem uma outra coisa a não ser frustração. Ou seja, o ser humano há muito tempo cria os seus próprios deuses ao invés de se agarrar ao Senhor. Ei, não vamos cometer o mesmo erro que os egípcios. Não vamos ficar criando os nossos deuses, as nossas divindades, ou transformando as coisas simples da vida em algo tão complexo como se fosse Deus, quando de fato não são. Não temos condição de pegar as coisas criadas e caracterizá-las como sendo o nosso Criador. Não dá, não dá. Então, fica aqui a lição de modo claro no capítulo 46 do livro de Jeremias. As divindades criadas pelos homens não podem subsistir à presença e superioridade do nosso Deus. Que isso fique claro, a fim de que poupemos o nosso tempo, para não ficar gastando tempo correndo atrás de caminhos que não levam a absolutamente nada. Gaste o seu tempo correndo atrás do Senhor, buscando ao Senhor, orando ao Senhor, entregando-se ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. No capítulo 46, a profecia coloca um alvo agora sobre os filisteus, aqueles que primeiramente utilizaram o ferro como instrumento de guerra,
aqueles que resistiram em Canaã e tiveram assim uma grande oposição contra os hebreus, aqueles que presenciaram Dagon se encurvando diante da arca do Senhor, que presenciaram seu gigante Golias cair por terra por intermédio do servo de Deus chamado Davi. Estes filisteus que resistiram tanto tempo têm histórias que estão eles envolvidos em conflitos com o povo de Israel há muito e muito tempo. E agora o alvo é colocado sobre eles e é anunciado a profecia que colocaria um ponto final nesta nação, a saber, os filisteus. Aqui no capítulo 47, estamos percebendo o profeta anunciando no versículo 5 que Gaza, uma das suas principais cidades, seria humilhada. Ascalon ficaria em silêncio. A espada do Senhor não descansaria. Ou seja, todos aqueles que se levantaram contra o povo de Deus se levantaram contra o próprio Deus, porque Deus é o pai que compra a batalha dos seus filhos. Mexeu com o filho, mexeu com o pai, mexeu com os servos do Senhor, está mexendo com o próprio Senhor, que os defende, que os socorre, que os protege, que os ajuda. Que seja este Senhor o Senhor de nossa vida também. No capítulo 6 de João, o episódio da multiplicação dos pães, na primeira parte, mostrando Jesus como aquele que se preocupa com as necessidades humanas. Você vem aqui ouvir a palavra, mas eu sei que você tem necessidades e eu vou matar a sua fome para que você esteja em melhor condições de ouvir a palavra. Como vou pregar a palavra a pessoas que não têm condições de escutá-la? Vamos criar um ambiente favorável. Mata a fome do povo para que esse povo tenha paz para escutar. E é mais ou menos assim que Jesus trabalha, suprindo as nossas necessidades que de outra forma não conseguiríamos, a não ser buscando somente a presença dele. Ele preenche as nossas necessidades, mata a nossa fome espiritual. Foi questionado o que existia ali à disposição. Um garotinho, detinha consigo 5 pães e 2 peixes. E Deus apanhou aquilo para multiplicar, a fim de que fosse uma grande bênção para todos que ali estavam. Resultado, uma grande multidão foi alimentada. Jesus pergunta neste momento o que você tem nas suas mãos para oferecer a Ele. E o que você oferecer, Ele vai utilizar para abençoar a vida de todos que estão ao seu redor, suprindo a necessidade de cada um deles. O garotinho tinha 5 pães e 2 peixes. Deus utilizou isso daí para abençoar a vida de muita gente. O que você tem nas suas mãos neste momento? Coloca nas mãos de Deus. Sai você do controle e que Deus entre em cena com o controle nas mãos. E aí, o que você possui, seus dons, seus talentos, os seus bens, tudo que você tem, será uma bênção nas mãos do Senhor para proclamar da grandiosidade do Deus de Israel. Deus nos abençoe e nos use. Graça e paz. Amanhã tem mais. Tem 5 pães e 2 peixes? Entrega. Deus vai multiplicar. Seja fiel à voz do Senhor. E até amanhã para mais um vídeo em nome de Jesus. Curta, comente, compartilhe. Deixa Deus te usar. Grande abraço, graça e paz. Amanhã tem mais.